1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que fala o seguinte: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O outro texto que eu vou ler com você encontra-se também em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. 1 Coríntios 9, versículo 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esses textos são de suprema importância, irmãos, na vida de todos aqueles que querem vencer a carne, que querem vencer as dificuldades do dia a dia, que querem vencer os problemas que nos sujeitam ao pecado. Quero falar para você que a carne é um dos maiores inimigos de todo ser humano. Mas o que é a carne em si? A carne é a nossa vontade pessoal, é a nossa vontade natural, é a nossa inclinação natural. Não trata-se dessa carne que nós temos aqui, esse negócio que nós temos aqui em cima dos ossos. Não, não é isso não. A carne, quando a palavra de Deus refere-se, ela está dizendo sobre a nossa vontade pessoal. A nossa vontade, a vontade natural do ser humano, ela bate de frente contra a vontade de Deus. Ela está em luta constante contra a vontade de Deus. A vontade do Espírito Santo de Deus sobre nossa vida nos direciona por um caminho. A vontade de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus, nos leva a andar por um caminho. No entanto, a nossa vontade, a carne, ela quer nos trazer para aquilo que apenas satisfaz os seus anseios. E geralmente a vontade da carne, ela é pecaminosa. Ela reflete a nossa vida de pecado, os nossos dias de pecado. É por isso, irmãos, que nós precisamos de uma mudança, de uma conversão, porque a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, a vontade pecaminosa, aquela que nos é natural, aquela que herdamos de Adão e Eva, ela é suprimida pela vontade do Espírito Santo em nosso viver. Mas nós nunca vamos ter a libertação da vontade da carne. Nós vamos ter uma luta constante contra ela, vamos bater de frente com ela todo santo dia e vamos vencê-la todo santo dia também, porque é assim que o Senhor nos promete. E nós vemos na palavra do Senhor esta orientação, que nós precisamos enfrentar a vontade da carne. A Bíblia já nos diz que a carne luta contra o Espírito. A carne está em guerra contra o Espírito em nossa vida. E essa guerra precisa ser vencida com o Espírito Santo. No entanto, para que haja essa vitória, eu preciso oferecer ao Espírito em meu coração, na minha vida, condições propícias para que haja uma vitória sobre a vontade da carne. Naturalmente eu não vou conseguir, meu irmão. Naturalmente eu não vou conseguir. Se eu não me dou ao Espírito Santo, se eu não me deixo envolver pela vontade do Senhor, se eu não me torno um com Cristo Jesus e declare e vivencie que Ele é meu Senhor, Ele é meu Redentor, Ele é meu Salvador, e que eu estou sujeito à vontade dEle acima de todas as coisas, se eu não faço isso, meu querido, se eu não busco isso na minha vida, eu não vou conseguir ter vitória, eu não vou conseguir vencer. Não vou conseguir vencer. Eu preciso oferecer ao Espírito Santo de Deus na minha vida um terreno preparado para a sua ação.
E esse terreno preparado eu consigo quando eu me envolvo com as coisas de Deus, quando eu digo não para a minha vontade, quando eu falo não, isso desagrada a Deus. Eu prefiro morrer, prefiro cortar um dos meus pés, arrancar um dos meus olhos, como diz lá nos Evangelhos, palavras de Cristo Jesus, que é melhor cortar a perna, cortar uma mão, arrancar um olho e ter estas coisas e não herdar o reino dos céus. E Cristo Jesus referia-se exatamente ao pecado. Eu prefiro cortar minha mão, arrancar meu olho, do que me envolver nessas situações que desagradam ao Senhor, do que satisfazer a minha carne, porque todas as vezes que eu satisfaço a carne, que eu dou lugar à carne, consequentemente o pecado entra na minha vida e a desgraça só vai crescendo, irmãos. A desgraça só vai crescendo na minha existência, porque é um pecado que gera pecado, que gera pecado, que gera morte eterna. E nós não podemos de forma alguma brincar com as coisas espirituais. Na verdade, precisamos estar atentos para as coisas espirituais, porque Deus já na sua palavra nos alerta que seria desta forma. A Bíblia não diz em lugar algum que nós teríamos vida fácil, mas que seria uma luta constante, seria uma batalha constante contra a própria vontade carnal, bem como contra toda a ação do demônio, que em muitos casos insufla a carne. Os espíritos malignos, eles, claro, não estou falando de possessão, mas sim de opressão, ou seja, o espírito demoníaco envolve o homem com suas forças, e faz que ele entenda que não é bem dessa forma, que ele pode abrir uma concessão, que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus sabe da minha fraqueza, que Deus sabe que eu sou ser humano, que eu sou da carne, que eu sou isso, que eu sou aquilo. O maligno, irmãos, ele potencializa essas formas de desculpas na nossa vida e nós passamos a dar lugar ao pecado. E numa certa situação, estamos totalmente seguros que Deus vai entender a minha fraqueza, vai entender o meu erro e vai me justificar diante dele. Mas não é isso que a palavra de Deus diz, não é isso que a Bíblia diz. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos resistir ao demônio, devemos resistir a Satanás, porque quando nós o resistimos, ele fugirá de nós e nós vamos ter a vitória sobre ele. A Bíblia também nos diz que nós precisamos dizer não para a carne. Nós devemos colocar a carne sob a vontade do Espírito Santo de Deus. A carne precisa estar debaixo da vontade do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E um dos apóstolos já dizia que ele esmurrava a carne. Ele trazia a carne totalmente sujeita à escravidão, porque esta é a vontade de Deus para nossas vidas, meus irmãos. Nós precisamos entender que nós não podemos dar lugar à carne, mas sim trazê-la cativa à vontade de Deus, custe o que custar para nós. Porque, como disse Cristo Jesus, é melhor nós irmos para a glória, sem um pé, sem uma mão, sem um dos olhos, a termos isto e não herdarmos o reino dos céus. É melhor nós estarmos, muitas vezes, deficientes em uma área, a estarmos totalmente completos e não herdarmos o reino dos céus. Mas como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Como é que eu posso aplicar? Por exemplo, pornografia. Qual é a porta da pornografia na nossa vida? Qual a porta da pornografia? Você até se santifica, você se arrepende, vai lá, confessa teu pecado para Deus, promete para Deus que não vai mais pecar, que não vai mais fazer essas coisas. Passa um tempo, eis você de volta à pornografia. Mas qual a porta de entrada na tua existência? Qual é a porta que você abre para que a pornografia adentre ao teu coração? Televisão? Filmes pornográficos? Internet? Revistas pornográficas? Qual é a fonte? Você precisa eliminar essa fonte da tua vida, já que você não pode dominá-la.
Elimine da tua vida a fonte, a porta que te leva a este pecado, já que você não tem força suficiente para dizer não para este pecado. Elias Oliveira, a minha fonte de pornografia é a internet. É a televisão, o DVD, eu vou ali na locadora, loco um filme pornográfico. São as revistas, as Playboys da vida, entre outras. É melhor, meu querido, você não ter internet. Você jogar o teu computador pela janela. Uma marreta sobre ele. A tua televisão, você jogar pela janela abaixo. O teu DVD, você quebrá-lo. Do que você ter essas coisas na tua casa e estar indo para o inferno. Porque não há nada que justifique o pecado. E a Bíblia nos diz que nós devemos resistir o pecado até as últimas consequências. E Cristo vai além, ele diz que você precisa cortar aquilo que te faz pecar. E cortar aquilo que te faz pecar é exatamente isso, é você retirar da tua vivência, você retirar do teu cotidiano aquilo que te faz errar. Se a pornografia, a porta de entrada é a internet, você vive muito bem sem internet. Jogue o teu computador fora, desconecte da internet, elimine a internet da tua existência. Até você conseguir força suficiente para dominar a tua carne, para dizer não para a tua carne, para dizer não para as coisas erradas desse mundo. Eu estou falando para muita gente nesse momento. Eu tenho convicção plena que aqueles que me ouvem, todos estão na internet, claro, estão me ouvindo via internet. Mas quantos destes usam a internet para pornografia? Ou para buscar coisas pecaminosas? Sabe por quê? Porque se dominam. Porque recebem de Deus o domínio, buscam de Deus forças para dominar a sua carne, porque entendem que não há nada mais importante nesta vida do que servir a Cristo Jesus. E isto, irmãos, é quando nós damos valor à salvação de Cristo Jesus, é quando nós amamos verdadeiramente a Cristo, porque o amor a Cristo ele nos leva às últimas consequências antes de cometermos um pecado. A Bíblia diz até o sangue, ou seja, é preferível você dar a tua própria vida, você morrer, do que pecar contra Deus. É sério. Deus não aceita o pecado. Deus não justifica o pecado. Deus não aceita essas coisas ruins, pecaminosas, porque Ele sabe que são portas abertas que abrem na vida do ser humano, que o leva à condenação eterna, que o afasta completamente dele. E Deus, meu amado, não quer nos perder. Outro aspecto, Elias Oliveira, eu gosto muito de música secular. Eu gosto de dançar. Mas, meu amado, gostar de música secular é uma opção. Ninguém é viciado em música secular. Ninguém pode ser viciado em música. Nunca ouvi dizer que alguém seja viciado em música. E caso seja, nós temos hoje no meio chamado gospel todos os ritmos. Eu até falo, lamentavelmente. Mas temos todos os ritmos. A música chamada gospel está aí para agradar gregos e troianos. Ela agrada a todo mundo. Não sei se está agradando a Deus, mas ao ser humano nós temos todos os ritmos disponíveis. Então, se você é chegado na música secular, você gosta da música secular, nós temos os ritmos, os mesmos ritmos, só muda a letra. Opte pela música gospel. Opte. Jogue fora teus CDs. Para que você quer CD de música secular em casa? Para quê? Para que você guarda a revista Playboy? Para quê? Para que você tem filmes impróprios para menores de 18 anos na tua residência? Qual o objetivo? Essas coisas faziam parte de um passado pecaminoso, um passado feio, um passado escuro, um passado sombrio, que o Senhor, quando entrou na tua vida, lavou, purificou, mas que muitos querem ressuscitá-lo no seu dia a dia. Muitos querem ressuscitá-lo. Elias Oliveira, eu também gosto das baladas.
Eu gosto das baladas, Elisa Oliveira. Eu gosto de um barzinho. Eu gosto das menininhas. Eu sou um pegador. Eu sou uma pegadora. Eu sou uma piriguete. Há muitas irmãzinhas nas igrejas que são piriguetes. Ah, Elisa Oliveira, eu sou uma piriguete. Eu quero dizer para você, meu amado, que esse lance de pegador, de piriguete, e essa história toda aí, é uma porta aberta para o inferno na vida do homem. É uma porta aberta para o inferno na tua existência. Você está indo para o inferno porque você gosta dessas coisas. E aí, meu querido, é uma questão de escolha. Escolha. Ou você escolhe em agradar a Deus, ou você escolhe em satisfazer a tua carne. Na verdade, todas as situações que envolvem a carne, que envolvem o pecado, é uma opção. Uma opção que está ao meu alcance. Ou eu escolho agradar a Deus e demonstrar em ações que amo o Senhor, ou agrado a minha carne, consequentemente a Satanás, e digo para o capetão: aí, capetão, gente boa, chifrudão, mas gente boa, estou aí contigo e não abro. É isso. É isso que muitos que são e dizem-se crentes estão falando de forma indireta, mas gritando: capitão, ô bichão feio peludo, gosto de ti, sou chegadão, gosto das tuas coisas. Curto, mas curto mesmo aquilo que tu ofereces para os teus seguidores. Tô aproveitando legal, tá? Tô aproveitando. Você é meu chapa, você é meu chegado, você é meu amigão, viu, capeta? Irmãos, é assustador essa colocação que eu fiz, não é? Mas há muitos que estão fazendo isso de forma indireta, mas estão gritando esta realidade. Estão gritando esta realidade. Sabe o que é isso, meu querido? Falta de compromisso verdadeiro com Deus. Ainda não é a nova criatura. Ainda não abandonou as coisas do passado. Ainda não se decidiu verdadeiramente por Cristo Jesus. Ainda não abraçou a Cristo de forma incondicional. Ainda não está pronto a morrer por Cristo Jesus. Ainda não está pronto a morrer por Cristo. Tanto é que não está morrendo. Nós devemos morrer dia após dia por Cristo Jesus. E esse morrer dia após dia é quando você submete a tua vontade à vontade de Cristo Jesus. É quando você procura anular-se para que a vontade do Senhor venha sobressair sobre a tua existência. Então este, meu amado, minha amada, é o passo inicial para a tua vitória com Cristo Jesus. Primeiro você precisa, claro, definir quem é o maior na tua existência. Se você ama ou não a Cristo Jesus. Se você é verdadeiramente de Cristo ou não. E a partir dessa definição de quem é Senhor na tua existência, se Cristo é o Senhor, ou se Satanás, ou se a carne é o Senhor sobre a tua existência, a partir do momento que você define essa situação, você vai viver mediante aquilo que você diz escolher. Se você escolheu a Cristo Jesus, é por um amor a Cristo Jesus. É por amor a Cristo Jesus que você vai viver teus dias. E você vai dizer não para Satanás, porque você já deixou o reino das trevas. Você foi liberto pelo sangue de Cristo Jesus. Cristo Jesus te retirou do lamaçal do pecado e te colocou em lugar sólido, em lugar firme, e ainda te concedeu o Espírito Santo de Deus para restaurar por completo a tua existência, mudar os teus costumes, mudar a tua visão, destampar os teus olhos para que você enxergue o espiritual. E eu quero falar para você que não há muito segredo. Você precisa tomar posição, atitude de servo de Deus, de filho de Deus, e vivenciar a vontade de Deus na tua vida. Isso precisa sobressair sobre tua existência. A partir do momento que você diz para Cristo Jesus que você é dele, Jesus, eu sou teu.
você tem por obrigação mergulhar naquilo que é de Cristo. E esse mergulho é leitura da palavra. Leia a palavra, porque é lendo a palavra que você conhece a Cristo Jesus, que você vivencia as verdades de Cristo Jesus e o Espírito Santo de Deus fala contigo. Outro aspecto, é necessário que você desenvolva uma vida de oração, de comunhão com Deus, de unidade com Deus, conversar com Deus, apresentar diante de Deus as tuas fraquezas, as tuas dificuldades, os teus problemas, é contar a tua história para o Senhor, e Ele com certeza virá em teu socorro, porque esta é a promessa dEle para a tua vida. E outro aspecto que eu considero de suprema importância é que você desenvolva na tua existência a prática de agradáveis sacrifícios de jejum. Que você jejue. Jejue clamando a Deus que te fortaleça. Que haja o sacrifício diante de Deus para que Ele venha na sua misericórdia, para que Ele venha na sua grande graça, te envolva, tome a tua existência e te dê forças para andar por sobre as dificuldades. Mas se eu estou aí, meio lá e meio cá, meio mundão, meio cristão, com certeza você não está cristão, você está mundão. Porque é impossível para Deus aceitar um pedaço, 50%, 30%, 80%. Deus não quer percentuais, Deus quer uma totalidade na tua vida. E você só terá a verdadeira vitória quando você tomar atitude de povo de Deus, atitude de servo de Deus, falar não para as coisas erradas, seja a pornografia, seja as baladas, os vícios, as drogas, a prostituição, a fornicação, o sexo ilegal, o sexo impuro, o relacionamento impuro entre namorados, o lance de ser piriguete, o lance de ser pegador, essa ideia que você precisa ficar com todas ou com todos, essa ideia de beijar muito na boca, essa ideia das baladas, tudo isso, meu querido, não procede do coração de Deus, mas são coisas dessa carne, coisas dessa vida, coisas deste mundo que satisfazem apenas, necessariamente, a carne, que enche a carne na sua necessidade, não lhe traz comunhão com Deus, não lhe traz um resultado positivo com Deus. E eu quero afirmar de forma clara para você que me ouve neste momento, se você não mudar de vida, ficar nessa história que eu não sei o que fazer, etc. Elias Oliveira, não consigo, e se você não der, entre aspas, os seus pulos, você está indo ao encontro do juízo eterno, e ali Deus há de julgá-lo e há de condená-lo. Porque as tuas ações te separam de Deus. Meus irmãos, a palavra parece dura, mas é bíblica. A palavra de Deus não permite, Deus não quer de forma alguma, não abre concessões para os seus com relação ao pecado. E quando nós realmente tomamos posição diante de Deus, nós somos nele fortalecidos, porque recebemos o Espírito Santo, e a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo é a nossa força, é a nossa alegria, é aquele que nos edifica, é aquele que move nossos corações, é aquele que enche a nossa vida de satisfação, de prazer naquilo que é lá dos céus. Mas eu preciso oferecer campo propício para a ação do Espírito Santo. Eu preciso oferecer meios. E aquilo que Deus pede da gente não é tão grande, porque nós recebemos o aval dele. Nós damos um pouco, o Espírito de Deus entra e complementa na vida da gente. Ele nos dá condições de vencer. Ele nos dá condições de sermos vencedores. É igual ao atleta. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós a incorruptível. Esse domínio, meu querido, é você ter uma vida totalmente equilibrada na presença do Senhor. É que você saiba colocar na tua existência o que é importante e o que não é importante com relação ao Senhor.
Se você for analisar uma vida de um atleta desses, por exemplo, maratonistas, você vai descobrir que eles possuem uma vida extremamente regrada. Eles têm regra para tudo. Regra na alimentação, regra para dormir, regra para levantar, regra para sair. Tudo na vida deles é regido por alguma norma, para que eles possam conseguir êxito na sua vida de atleta, para alcançar a coroa, a medalha, o troféu. E essa comparação que Cristo, através de Paulo, o Espírito Santo, dá a Paulo essa sabedoria para nos ensinar que assim também deve ser a nossa vida. Pessoas que procuram viver a vontade do Senhor com regras e pagar o preço para ter a vitória em Cristo Jesus. E quando nós pagamos esse preço, recebemos o Espírito Santo em nossas almas. E o Espírito Santo de Deus vem e restaura-nos e nos faz mais que vencedor. E nos faz passar por sobre as dificuldades, passar por sobre os problemas, passar por sobre tudo aquilo que o maligno coloca diante da gente. E nós vamos pisar na cabeça do capeta, com certeza, mas é preciso que haja santidade, que haja comunhão, que haja unidade com nosso Senhor e Salvador. Está você nesta vida sem saber o que fazer? Busca de Deus a orientação, mude, busque de Deus a direção para a tua vida. Coloque teu coração no Senhor, deixe-se encher por aquilo que é de Deus, procure envolver-se com aquilo que é de Deus, e você verá que o Espírito Santo entrará na tua vida, mudará por completo o teu destino, e você será um homem, uma mulher, cheia do Espírito Santo de Deus, e apto a fazer a vontade do Senhor. Mas precisa querer, e precisa pagar o preço. Leia muito a Bíblia, e ouça aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a falar, tem para você. E que Deus te abençoe, e lhe dê entendimento para esta palavra. Que o Espírito Santo de Deus abra o teu coração, para que a simplicidade dessa palavra seja profunda o suficiente para alimentar e para fazê-lo enxergar a vontade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe muito mesmo.